Bem, pessoal, vamos de TRX, essa blockchain fundada pelo polêmico Justin Sun, que também é, a mente por trás da BitTorrent. Ele não fundou a BitTorrent, ele adquiriu a BitTorrent, para quem não sabe. E por trás da USDD, que é a stablecoin que ele quer transformar numa stablecoin 100% algorítmica, colateralizada com a TRX, a exemplo do que fez o Ducon com a Luna UST. Já vou falar sobre isso. Gente, a TRX podia estar mais leve, segue transitando basicamente pela banda superior do canal de Keltner aqui no diário. Vai encontrar uma resistência brutal aqui na faixa de 0,84, com picos para 0,86, 0,88, podendo até bater 0,90, que são esses dois picos aqui, esses dois cumes aqui, vamos colocar assim. Esse patamar aqui, ó, é uma resistência brutal, porque já foi rejeitado 3 vezes quando bateu ali, ó, de forma sucessiva aqui. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes esse patamar aqui acima de 0,90, logo acima de 0,90. Então, vamos dizer que a nossa resistência mais imediata seria esses três cumes aqui, ó, já que houve 3 rejeições pelo mercado quanto ao transpasse de baixo para cima desse patamar. Mas ela segue acumulando aqui numa espécie de figura, subfigura triangular, para aí sim eventualmente se desdobrar numa pernada ascendente para testar mais uma vez esse patamar de baixo para cima. De um modo geral, dentre todas as altcoins que corrigiram muito, ela é que está melhor se comportando. Claramente ela já fez um fundo na sua história correcional, chegou a fazer um fundo aqui em 0,059 na agulhada de 24 de janeiro. A partir daí ela vem se recuperando na esteira da criação dessa stablecoin 100% algorítmica, que ainda não é, não está numa fase de emissão, ainda não é 100% algorítmica, é a USDD, que vem aumentando o market cap de forma assombrosa. Vocês vejam que começou ali bem tímida, com 200, 100, 200 milhões, mas vem aumentando basicamente na ordem agora de 50, 60 milhões por dia, já está com um market cap de 700 milhões, quase US$ 1 bilhão. E a gente sabe que o desiderato, né, a intenção do Justin Sun é criar uma stablecoin 100% algorítmica, descentralizada, colateralizada com a queima de TRX. Ele criou até um portal da transparência, o total de TRX já queimada, 703 milhões de dólares em TRX queimados, o que dá 8 bilhões 718 milhões de TRX. O problema com as stablecoins 100% algorítmicas é o mesmo que redundou na espiral da morte da Luna UST, que despegou, descolateralizou. Então, o Justin Sun, ele divulgou um documento em que ele afirma que aprendeu muito com o crash da Luna UST e que ele vai criar reservas de garantia, não só em BTC, mas em outros ativos extremamente líquidos, para que esse PEG System de 1 para 1 contra o dólar norte-americano em favor da USDD não colapse como colapsou com a Luna UST. O grande questionamento é o que a gente deve fazer. Como eu sou holder de TRX, confesso que tenho diminuído o percentual do meu portfólio em TRX justamente por isso, porque o que mais me preocupa são os juros que o Justin Sun está pagando nas DeFis que operam com a USDD. Os juros, na minha leitura, estão muito altos. Se a gente olhar aqui, ó, tem API de até 30% ao ano, e eu considero insustentável isso aqui. Eu já entrei em cada uma dessas DeFis, na Sun.io, na SunSwap, na Curve, enfim, na JustLand. A JustLand é a campeã. Se a gente for lá na DeFi-Lama, ó, na DeFi-Lama, vamos lá na DeFi-Lama agora, para a gente ver o tamanho da bronca da JustLand, a quantidade de dinheiro já bloqueado. Para vocês terem uma ideia, a Tron nem estava na terceira posição aqui em quantidade de TVL bloqueado, ela catapultou para a terceira posição. E se a gente clicar em Tron, a JustLand é a primeira, com 3 bilhões de dólares bloqueados. É a campeã, né,
nesse API de 30% ao ano. É óbvio que aqui eu lembro que a campeã da Terra Money era a Anchor, que pagava 20% ao ano. E a campeã aqui da Tron agora é a Just Land. Ou seja, tudo isso, principalmente entrando nesses DeFi scanners aqui, como o Defilhama, tudo isso coloca uma pulga atrás da nossa orelha. Então, eu não quero passar pelo que eu passei com a Luna. Então, toda vez que eu amanheço com a TRX subindo mais de 2, 3%, eu vou lá e vendo um pouquinho. Mas cada um tem que fazer a própria análise, gente. Tem gente dizendo que o nível de liquidez para o SDD com o SDT, com o TUSD, é infinitamente maior que a liquidez da UST, justamente porque quando houve aquela série de ordens de venda, criou-se uma fila de quase 1 hora dentro da blockchain da Terra Money, o que não seria possível aqui, justamente porque há pares de liquidez em diversas blockchains, vamos colocar, inclusive na Avalanche, na rede BSC. Enfim, mas tudo isso não tira o caráter insustentável desse API de 30% ao ano. Mas cada um tem que fazer a própria análise. A TRX, na minha leitura, com essa quantidade de TRX queimada, era para estar num hype um pouco maior. Então eu creio que tem muita gente se desfazendo de TRX. Olhando em perspectiva, a gente já pode até perceber que isso aqui tudo pode redundar numa grande figura triangular que está seguindo uma mega acumulação, ao contrário de outras altcoins que não tem configurado esse padrão comportamental. E isso aqui pode, eventualmente, promover uma mega explosão ascendente ou descendente, né? Então, eu considero que o Justin Sun talvez tenha enveredado por caminhos mais arriscados. E uma coisa é certa, do nada, nada surge. E como que um TVL de de pouco mais de 3 bilhões de dólares, pagando 30% ao ano, então ele tem que buscar praticamente 300 milhões de dólares ao ano para poder bancar só os juros desse povo que fez o stake na Just Land. Ou seja, é complicado e vamos ver como isso vai terminar. Mas a outra coisa que eu aprendi no mundo cripto é que esse tipo de API, esse tipo de juros muito acima do normal, tem um grande apelo entre os incautos, né? E pode acabar mal, mas vamos ver como isso vai se desdobrar, tá bom, pessoal? Todo cuidado é pouco com a TRX. Eu, particularmente, estou me desfazendo das minhas TRX. Antes não tinha essa história de USDD. Eu comprava bastante TRX, até porque é uma blockchain que, na minha leitura, é uma das mais práticas de se operar na prática. Eu praticamente uso o USDT, o dólar Tether, rodando só através de token TRC20. É o meu uso do dia a dia para abastecer cartões de crédito. Eu faço isso pela rede Tron, como um token TRC20 do dólar Tether, o USDT. Mas o fato é que agora, com essa história de USDD assumindo esses patamares gigantescos, eu sou obrigado a reconhecer que eles enveredaram talvez por um caminho mais arriscado. Tá bom, pessoal? Essa é a minha leitura pessoal. Cada um tem que fazer a própria leitura. Isso aqui é alto risco. Vocês vejam que a Luna UST virou pó. E é bom sempre ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Vou voltar com o Atom, o gás da rede Cosmos. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.